Bom, então, continuando aqui, após a gente ter definido pressão, nós vamos ver qual é a unidade de pressão do Sistema Internacional de Unidades. A força em newtons e a área. Qual a unidade de área mesmo que nós vimos na aula passada? Pessoal, esqueceram? Não é metro quadrado, só? Metro quadrado, muito bom. Newton por metro quadrado é o mesmo que Pascal, professor. Pascal, muito bom. E a gente, né, em homenagem ao Pascal. A nossa aula dessa semana é o princípio de Pascal, né, que é um princípio importante até, né, por isso que pressão foi batizada, né, com o nome desse cientista, né, o Pascal. Bom, continuando, quem trabalha, Johnny, né, que falou que trabalha na termoelétrica lá. Johnny, Sim, você trabalha na área técnica, se tu já viu algum manômetro por lá, que é um medidor de pressão? sim. Trabalho Tá, na parte elétrica, professor. na parte elétrica, beleza. Isso. E tu Eletricista. lembra, assim, se tu já viu alguma medição de pressão lá, se tu viu, assim, qual é a unidade que estava o manômetro? Ou quando eles Ah, falam de pressão de vapor, eles falam, assim, de algum... não estou lembrado, professora. Desculpe. Não tá lembrado. Tá. Não, não. Bom, vamos ver uma outra... Deixa eu ligar aqui meu computador, porque eu não sei porque que ele tá... Agora sim. Quem mais que trabalha aí na área, que pode me dizer alguma unidade de pressão que já tenha visto? Quilo-força metros quadrados, professora. Quilograma? Os manifolds de nitrogênio, oxigênio, um reloginho analógico do ponteirinho, são todos com quilograma-força, metros quadrados. Certo. E alguém já foi calibrar o pneu da bicicleta, ou da moto, ou do carro? Eu No ia posto falar de o gasolina? PSI do ar comprimido. PSI. PSI. Eu me lembrei também do PSI depois, quando começou a falar. Certo. E mais antigamente os nossos pais e tal falavam PSI ou é só agora que falam PSI? Qual era a outra unidade que botava lá no pneu para calibrar? Era libras? Libras, né? Ah, coloca 22 libras aí nesse pneu, não é assim? Perfeito. Tem o bar também, né, professor? Tem um bar também. E tem o bar também, exatamente. Exato. Pressão. Tem o Agora, bar. se vocês forem, né, olhar um manômetro, que é um medidor de pressão, certo? Que pode ser um manômetro analógico, né, com ponteiro, como o Emerson falou, ou pode ser um manômetro de tubo em U, de vidro, ou pode ser um manômetro digital, né? Então, a parte elétrica de instrumentação nas indústrias trabalham muito com isso. Vocês vão ver que a maioria dos manômetros, né, se for assim para a parte de vapor, por exemplo, vai ser kgf por centímetro quadrado a unidade, ou bar. Se vocês olharem manômetros que medem mais pressões de ar comprimido, por exemplo, é muito comum o PSI, certo? Que vocês falaram agora também. Então, assim, raramente, muito raramente, vocês vão ver um manômetro em Pascal. Podem até ver em quilopascal, embora o Pascal seja a unidade do Sistema Internacional de Unidades, né? Porque são outras unidades que são mais usuais na medição de pressão. E eu já explico por quê. Eu só vou colocar as unidades aqui para vocês, porque aí, antes de explicar o porquê que se usa mais essas unidades que as outras, eu tenho que explicar aqui um outro tipo de pressão, tá? Então, vamos indo aqui pela ordem. Vou colocar aqui. Se lembrarem de mais alguma unidade, vão me falando, hein?
Ó, vou colocar assim, ó, outras unidades usuais. Então tá lá, ó. ATM. Acho que essa ninguém lembrou, que são as atmosferas. Claro que na indústria não é muito comum, mas se eu for pensar num curso, por exemplo, de meteorologia, né, onde eu estou medindo pressão atmosférica, ATM é importante. A gente considera que a pressão atmosférica no nível do mar, ela é em torno de 1 atm, né? Então, a pressão atmosférica, ela varia devido a alguns fatores, mas ela é em torno de 1 atm. KGF por centímetro quadrado. Então, se alguém falar para vocês assim, a pressão naquela caldeira, sempre o pessoal falava, né, que tinham ido visitar a Santa Casa e tinham falado que a caldeira tinha 17 quilos. Aí eles assim, mas não pode ser, professora, porque é muito leve. Não, mas não é isso. O 17 quilos era a pressão interna do vapor da caldeira, né? 17 kgf por centímetro quadrado, certo? Eu nem sei se era uma caldeira para vapor, para água quente, mas acho que para vapor. kgf por centímetro quadrado, tá? Então, é muito comum, né? Como eu já falei, para vapor, para óleo, né? Para fluidos líquidos, mas também pode ser usado lá em sistemas com ar comprimido. Outra bem comum, que vocês já falaram, é o bar, né? Então, bem assim, BAR. PSI, tá? PSI é uma sigla. E o PSI é igual a libras força por polegada ao quadrado, que é, né, o Taylor falou aí, que são as libras que a gente coloca lá no posto, só que antigamente era um analógico, né, que tinha lá um ponteiro, vamos colocar aqui 22 libras. Aí eles foram modernizando os medidores de pressão, os calibradores, e agora a gente aparece muito PSI, né, que quer dizer pounds, É por square. polegada quadrada? Exatamente, ó. Pound é libra, né? Square, int é polegada, já para vocês já não se esquecerem, porque isso aqui vai aparecer para vocês na área mecânica também, né? Tá? Então, PSI nada mais é do que essa sigla aqui, que é a mesma coisa do que libra, força por polegada ao quadrado, ok? Depois, uma outra unidade que a gente usa muito para bombeamento, né, para sistemas de bombeamento, é o MCA. Tá? O MCA é metro de coluna d'água. É uma unidade importante, tá? Porque eu quero bombear um líquido lá para uma determinada distância, mas o desnível é de 50 metros. Então, eu calculo o desnível em metros e mais as perdas que esse líquido vai sofrer ao longo da sua jornada até chegar ao destino final, né? Porque tem uma perda por atrito, tem a perda por passar numa curva, por passar numa válvula. Então, eu meço tudo isso em metros e lá no final eu tenho o tal do metro de coluna d'água. Então, para bombeamento é uma unidade bem importante. MCA, tá? Metro de coluna d'água. E ainda uma unidade que se usa bastante em manômetros menores, né? Às vezes na parte ali de manômetros em hospitais, em laboratórios de química, que é o milímetro, né? Então, aqui é MM, é milímetro Hg de mercúrio, tá? Milímetro de mercúrio. Milímetro de mercúrio.
Alguma pergunta aqui? Nenhuma pergunta? Bom, então vamos lá. Não. Posso tirar a folhinha? Copiaram? Ou tem alguém copiando? Também pode tirar. Tipos de pressão. Então, nós tem alguns tipos aí que são bem importantes no nosso dia a dia, né? Também importantes depois, né? Ao longo do curso aí vocês vão ver para medição indireta de vazão, né? De outras questões, assim, é importante, mas vamos com calma. A primeira pressão e que a gente convive, né? Digamos assim, é a pressão atmosférica. Pessoal, por que existe pressão atmosférica? Por conta da gravidade, seria? Por causa da gravidade? Explica mais, Iago. Ou alguém ajuda o Iago. Por causa do ar sobre a nossa cabeça. Certo. E o ar e a gravidade levam a quê? Porque é uma força que está sendo colocada sobre a Terra? Sobre uma área? Sobre o ar. Que força é essa, Clarice? Gravidade. A gravidade. Força gravitacional. Isso, força gravitacional. Tá. Existe a força gravitacional, que é a força de atração, né? Entre a Terra e o ar, digamos assim. Então, tem uma camada de ar que se atrai para a Terra por causa da força gravitacional. Perfeito, né? E aí, essa força gravitacional, ela vai conferir um peso a essa camada de ar, né? E o peso é uma força, vocês lembram disso? Peso é uma força. Então, essa camada de ar, ela tem um peso que está agindo na superfície terrestre, né? Sobre as nossas cabeças, alguém falou aí antes, né? Mas é mais ou menos por aí, certo? Tem algumas... a pressão atmosférica, ela pode variar de local para local? Tem algum fator que faz variar a pressão atmosférica? Tem. Sim, A área, não? do ar, né? Vamos um de cada vez. A altitude, o Érico colocou ali, tá? E alguém mais falou, Emerson ou Rafael, não me lembro. Era isso aí. A senhora perguntou se tem variável. Sim, tem variável. Devido à altitude. A posição em que se está referente a nível do mar. Ótimo. Perfeito. A altitude é um fator. E tem outros? Alguém falou em peso, acho que foi o Paulo. Deixa eu achar aqui. Paulo, será que tem alguma condição? Aí, tá aí, ó. Eu ia perguntar para o Paulo, mas o Érico já respondeu. A umidade, né? Então, assim, ó, quando a gente tem aquele dia que tá pesado, não tem um dia pesado antes da chuva, é porque a umidade do ar tá grande, é porque tá pesado mesmo, né? Por isso a gente tem essa sensação, assim, né? Então, assim, a umidade do ar pesa no ar. As partículas sólidas de poluição pesam no ar, né? Então, tudo isso pode interferir na pressão atmosférica. Para nós, né, que estamos trabalhando para uma área indústria, onde para nós vai ser importante a pressão que está acontecendo dentro da caldeira, dentro da tubulação, que tá saindo da bomba, né? Naquela válvula lá que é acionada por ar comprimido.
para nós, importa a pressão interna dentro dos sistemas, né? Não importa muito a pressão atmosférica, né? Embora ela tenha uma influência sobre os medidores de pressão. Então, a poluição, a umidade do ar, né, vão fazer ele pesar mais. E a altitude é bem importante também. Então, se eu tiver no nível do mar, eu tenho uma camada grande de ar. Se eu tiver lá na Cordilheira dos Andes, a camada de ar é menor. Então, ela pesa menos. Então, a pressão atmosférica numa altitude maior é menor. As moléculas de ar ficam mais soltas, mais espalhadas. Então, por isso que a gente tem mais dificuldade até de respirar, né? Então, a gente chama esse ar de ar rarefeito, certo? Do que o ar que pesa mais aqui no nível do mar, tá? Mas isso só mais assim, porque a gente está falando de pressão atmosférica, a gente não vai calcular nada disso, né? Bom, e a pressão atmosférica no nível do mar e tomada como referência, né? Ela vale para nós aqui, deixa eu anotar aqui, vale 1 atm, uma atmosfera. Tá? Já sabemos que ela varia, mas para nós a gente toma 1 atm como referência. Professor, eu posso dizer que esse 1 atm é referente ao nível do mar? Isso. Ela é tomada como referência no nível do mar como 1 atm. Vou tentando achar se eu tinha um manômetro aqui para mostrar para vocês. Só um momentinho. Eu não tenho aqui, mas o Thierry tem lá na videoaula os manômetros, e eu vou tentar pegá-lo no curso de semana e trazer para mostrar para vocês, né, o manômetro. O Emerson falou ali antes, reloginho, porque o manômetro digital ele tem esse aspecto, né, com ponteiro, como se fosse um relógio, tá? Mas existem outros tipos também, né? E o manômetro, então, ele vai medir a pressão que está dentro do sistema. Então, ele vai medir, eu posso instalar o manômetro numa tubulação, então ele vai medir qual é a pressão que está dentro do tubo. Eu posso, e é muito comum, se um dia forem no posto de gasolina, que vocês conseguiam ver um compressor, por exemplo, ou no dentista, lá no reservatório de ar comprimido tem um manômetro também, né? Então, os manômetros, eles vão medir a pressão que está dentro do sistema. Professor, eu coloquei uma foto aí no grupo aí do manômetro que eu uso para trabalhar aí, ó. Aonde? No grupo de WhatsApp, FHP aí. Ah, tá. Tá, depois eu tento compartilhar aqui. Deixa eu ver aqui agora eu acho que vou ter que sair aqui só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. A foto que o Emerson colocou. Grupo de FHP. Olha, o Emerson colocou essa foto aqui dos manômetros. Isso aqui é para solda, né, Emerson?
Não, professor, isso aí é um manômetro de refrigeração. É para refrigeração. Eu tenho esse analógico e também tem digital. Sim. Na minha área de serviço. Eu trabalho na Gelei e executo a parte de mecânica de refrigeração. Emerson, trabalha na Geleia, Que espetáculo. E aí eu sou mecânico de refrigeração, aí a gente usa isso aí para medir o fluido refrigerante. Perfeito. Esse manômetro, ele tem uma medição aqui nessa primeira escala de pressão, né? Não sei se eu estou conseguindo enxergar direito. E aqui de temperatura. Isso, correto, professor, correto. Então, ele é um instrumento, assim, que ele mede mais de uma grandeza, né? Ele está indicando temperatura, pressão, tá? Mas é parecido com esse instrumento que o Emerson compartilhou conosco aqui, tá? Então, quer dizer, parecido não, esse aqui é um manômetro, né? Existem outros tipos também. O que é importante salientar, Emerson, essa partezinha dele aqui é o conector, correto? Correto. E esse conector tu vai se conectar onde? Explica aí para nós. É uma outra válvula que é conectada no sistema. No nosso caso, a gente está vendo manômetros que serão conectados à própria rede do fluido que se quer medir, né? Seja gás, seja líquido. Tá, mas essa válvula, ela vai ser ligada, ela está ligada numa tubulação, num tanque, alguma coisa assim, num reservatório? Isso, ela está ligada no compressor. No compressor, tá? O compressor de fluido refrigerante, no caso. Isso, é isso aí. Tá, e tu sabe me dizer mais ou menos qual é a pressão lá dentro desse tanque aí, desse reservatório do fluido refrigerante? Ou que sai do compressor? O compressor de refrigeração trabalha em torno de 30 a 45 PSI. 30 a 45 PSI. Tá. Isso, é nessa faixa etária. Perfeito. Então, assim, ó, quando ele conecta o fluido refrigerante aqui numa outra válvula, ó, ele vai medir essa pressão que o Emerson nos falou agora, tá? Não sei se vocês entenderam. O que eu quero chegar aí, né? Tô fazendo essas perguntas todas porque eu quero chegar... esses 45, né, Emerson? Desculpa, não me lembro mais. Em torno de 45 PSI. Isso, professora, correto. Em torno de 45 PSI é o que a gente chama de pressão manométrica. Vou voltar aqui para a minha folhinha. Voltou a folhinha aí para vocês? Sim, agora sim. Voltou? Sim. Tá. Então, olha só, existe a pressão atmosférica, que é a pressão que está aí, né, em torno de nós todos, e tem a pressão que a gente chama de relativa, efetiva ou manométrica, que é a pressão que está dentro dos sistemas que têm fluido sob pressão, né? Então, pode estar dentro ali, pode ser na saída de um compressor, pode ser no reservatório de fluido refrigerante, no reservatório de ar comprimido, na tubulação de algum líquido, na tubulação de algum gás, né? Na tubulação de vapor. Essa pressão dentro do sistema a gente chama de pressão relativa, efetiva ou manométrica. É a pressão que o manômetro está medindo ali naquele local, tá? E para nós que vamos trabalhar na área indústria, né, nessa parte como técnicos, ela é a pressão mais importante. Se eu somar, né? Se eu somar a pressão que o manômetro está medindo. Por que apareceu 2 aqui para mim? Se eu somar a pressão que eu estou medindo com o manômetro, mais a pressão atmosférica, a gente tem o que a gente chama de pressão absoluta. Tá? Então, a pressão absoluta é igual à pressão atmosférica mais a pressão manométrica, tá? Esse MAN é de manométrica.
Pessoal, vocês estão assistindo aqui a folhinha que eu estou escrevendo? Tá Sim, aparecendo professora. para vocês? Sim, professor. Sim. Obrigada. Bom, um ATM, tá? Um ATM, que é a nossa pressão atmosférica, digamos assim, de referência, tá? Quando a gente vai, quando a gente precisa, né, fazer uma conversão de unidades, um ATM é 101.325 Pascal. Olha o tamanho da unidade, desse número na unidade de Pascal, tá? É um número muito grande. Então, por isso que na indústria é muito difícil a gente encontrar manômetros em Pascal, porque imagina aquelas escalas pequenininhas que vocês viram ali naquele manômetro, por exemplo, que o Emerson nos mostrou, eu ter números muito grandes. Então, às vezes, pode acontecer da gente usar quilopascal nas escalas, né, dos manômetros, né? Megapascal também é bem comum, tá? Megapascal. Mas, normalmente, na indústria não se usa, na indústria, nesses sistemas de medição de pressão, né, não se usa Pascal, exatamente porque é um número muito grande para converter. Um ATM equivale a 1,033 kgf por centímetro quadrado. Tá? Então, um ATM é aproximadamente 1 kgf por centímetro quadrado, que é igual a 1,013 bar. Então, eu posso dizer que se o manômetro lá está medindo 1 kgf por centímetro quadrado e alguém precisa saber quanto que ele está medindo em bar, é quase a mesma coisa, né? Claro, muda lá depois da segunda casa da vírgula, mas 1 kgf por centímetro quadrado é aproximadamente 1 bar. Dependendo da exatidão da resolução, da exatidão desse instrumento, né, principalmente da resolução, quantos números depois da vírgula esse instrumento mede, eu posso dizer que 1 kgf por centímetro quadrado é igual a 1 bar, que é igual a 1 ATM, ok? Estão entendendo, pessoal? Ok. 1 bar, então, é mais ou menos equivalente a 1 quilo. Exatamente. Ótimo. Se eu falar assim, a pressão ali naquela caldeira é de 8 bar, eu posso dizer que é de 8 quilos, né? Que é o comum de falar, mas você já sabe que quilo é kgf por centímetro quadrado, vocês já sabem isso. Eu trabalhei há uns 11 anos atrás, eu dava manutenção em máquinas de sopro, que soprava garrafas PETs, coisas. Sim. Uma garrafa normal de 2 litros era em torno de 25 bar para cada garrafa, fora a linha toda, mas era muito interessante. Sim. Isso é bem legal. Agora recém hoje eu descobri que 1 bar é o que vale a 1 quilo, praticamente. Tu vê que não era tão pouca pressão, né? Não. Essas válvulas de controle, às vezes, para abrir, a gente precisa de 7 a 12 bar, mais ou menos. Então, imagina, esse sopro não era uma pressão muito pequena. Não, Um exemplo. Quando escapava a garrafa, quase ficava surdo. Quando era obrigado a usar protetor auricular, que era horrível o barulho. Sim. É mais ou menos quando escapa uma válvula de segurança, que dá um barulhão, assim, né? Quando tem no reservatório do compressor, né? Quando dá algum problema que não desliga o compressor. Tem a válvula de segurança, às vezes. Eu tinha um carro turbo também, e a gente falava, né, quando andava com 1 bar, que era 1 quilo de pressão. É isso aí. Perfeito. Andava com 1 quilo de pressão. A gente não falava que andava com 1 bar. É isso aí. Olha só, em PSI, ou, né, libras, força por polegada ao quadrado, um ATM equivale a 14,69 PSI. Então, veja,
Se lá no fluido refrigerante do exemplo do Emerson era 45 PSI, e eu dividi por 15, aproximadamente, vai dar em torno de quantos bar? Quantos quilos? 3. 3 quilos. Perfeito. Né? Isso aí, já estão pegando a lógica. E aí, o que eu vou trazer para vocês olharem, tem os manômetros que tem mais de uma escala, então a gente consegue ver bem direitinho a igualdade entre as unidades de pressão. É igual a 10,33 metros de coluna d'água. Tá? Então, isso é o seguinte, uma atmosfera, tá? Uma atmosfera é como se tivesse uma coluna líquida de 10,33 metros. Equivale, né, a uma coluna líquida. A pressão que uma coluna líquida de 10 metros faz. E é igual a 760 milímetros de Hg. Hg é mercúrio, tá? O mercúrio é bastante pesado, né? Então, por isso que tem um peso específico bastante grande. Então, equivale a 760 milímetros de Hg. Então, essas igualdades, elas são importantes, né, para a gente poder fazer a conversão de unidades. Sei que hoje em dia, né, com celular, a gente tem tem na mão, né, como converter as unidades, mas às vezes é importante, como ele falou ali, né, era 25 bar que aparecia no manômetro, mas quanto que isso dá em quilos? Para a gente poder até entender melhor quanto que vale isso, né, em quilos. É muito, né? É pouco? Para a gente poder ter já uma noção de quanto é isso. Será que é uma grande pressão? Será que não é? Né? Para a gente ter essas noções aí de como poder trabalhar essa conversão aí de unidade de pressão. Alguma pergunta aqui, pessoal? Nada? Alguém copiando? Posso mudar a folhinha? Por mim, pode. Pode, professor. Essa caneta não é boa. Pressão de uma coluna líquida, tá? Que também é muito conhecida como pressão hidrostática. Aqui é uma altura H, tá? Lembram da altura H? E aqui é a área da base de um tanque cilíndrico. A área da base. Imagine é um tanque, tá? Nesse tanque, então, a gente tem uma altura H preenchida com líquido, que é essa partezinha que está em azul aqui. Então, a pressão... Vou pegar uma outra caneta. Aqui. A pressão da coluna líquida... A pressão da coluna líquida, tá? Ela vai ser o peso que esse líquido está fazendo nessa área de contato aqui, ó, que é a área da base. Qual o peso que esse líquido está exercendo aqui? Então, a pressão vai ser M vezes G divididos pela área. Né? M vezes G é o peso.
divididos pela área de contato, força-peso. Pessoal, prestem atenção aqui, olha só. A gente viu aí na aula passada, nos exercícios, né, que a massa específica é a relação entre a massa de uma substância e o volume que essa substância ocupa, correto? Uma coisa bem importante, pessoal, né? Quando eu quero saber a massa, olha, eu tenho que isolar a massa. O volume que está dividindo, ó, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Isso é importante, tá? Então, isso vai ser massa específica multiplicado pelo volume. Então, eu posso dizer que a massa, tá? Então, a massa é massa específica vezes volume. Cuidado agora quando os que vão refazer os exercícios, né? Eu vou abrir agora depois da nossa aula para vocês refazerem. Cuidado com essa, né? Sempre que está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então, aqui no lugar da massa, ó, eu vou dizer que a pressão é massa específica multiplicado pelo volume, multiplicado por G, que é a aceleração da gravidade, divididos pela área. Na aula passada, a gente viu que volume... O que é volume mesmo? Como é que eu calculo o volume desse cilindro aqui, por exemplo? πr ao quadrado vezes altura. πr ao quadrado vezes altura. πr ao quadrado é o mesmo que a área da base? Área. Isso, a área da base, mas tá certo, tá Clarice, né? É isso aí. Então, o volume é a área da base, que é o πr ao quadrado, vezes h, que é a altura. No lugar do volume, ó, eu vou colocar ρ, que é a massa específica, multiplicado pela área da base, vezes altura, vezes g, e vou dividir pela área. O que eu posso fazer área sobre área? Cortar, né? Então, dessa forma, eu fico que pressão é ρ, H, G. Isso aqui está lá na videoaula, eu sei, mas eu precisava explicar algumas coisas importantes para vocês, tá? Pressão, né, da coluna líquida, isso aqui é chamada de pressão de coluna líquida, tá? Ou pressão hidrostática. Do que ela depende? Isso é bem importante, ó. Ela depende de ρ, que é a massa específica da substância. Então, se eu tiver dentro desse cilindro aqui mercúrio, que tem uma massa específica de 13.600, né? Eu vou ter uma grande pressão aqui nessa área. E depende principalmente do quê? Da profundidade, da altura H. Quanto mais alto esse H, olha aqui, ó, quanto maior esse H que está multiplicando aqui, maior a pressão. Então, a pressão hidrostática, ela explica por que para mergulhar existe uma profundidade limite, não é? O mergulhador não pode mergulhar até o infinito lá, né, do oceano. Ele vai treinar para ele conseguir uma profundidade cada vez maior, mas tem que ter muito treino para isso e tem um limite. Por quê? Na medida que o mergulhador vai aumentando a profundidade do mergulho, a pressão hidrostática vai aumentando. Certo? Então, quanto maior a coluna líquida acima, quanto maior a profundidade, maior a pressão hidrostática. Então, a pressão hidrostática, ela depende da substância e ela depende da profundidade. Isso é bem importante. Então,
Lembra do formulário que eu pedi para vocês fazerem? Hoje vocês obrigatoriamente têm que colocar essa fórmula, e essa que não pode esquecer, tem que ficar na memória também, pressão é força sobre área. E a fórmula da pressão hidrostática, pressão é ρHg. Saiu a tela aí, professora. Pois é. Acho que ele cansou. Não sei o que houve, vou ver aqui. Vou interromper, peraí. Enquanto está vendo aí, professora, Pode falar. é engraçado, estava questionando a questão de pressão. Assim como no ar tem a força G para os pilotos, né? Não pode ter pico, no caso, descer de soco. Assim, os mergulhadores também não podem subir rápido, senão... Eu não sei como é que é o nome dado. Não pode subir rápido para a superfície de novo, senão... Eu não sei o... Se vai muito fundo, acaba compressando, imprimindo, apertando os pulmões, né? Por causa da pressão. Isso. É. A questão de subir rápido demais, ir para a superfície, no caso, qual seria o nome? Puxa vida. Eu não sei o nome, mas eu posso estudar isso para ti. Não, capaz, não precisa, era só uma dúvida enquanto a senhora estava procurando aí. Eu não sei, mas isso é verdade mesmo. Isso acontece. Sim, não, é verdade. Bom, eu não sei o que aconteceu aqui, né? Deu um probleminha. Vamos ver se a gente consegue voltar. Voltou? Voltou, professor. Ótimo. Como é que tá aí? Vocês conseguiram copiar? Eu vou escrever um exemplo aqui embaixo, tá? Na verdade, eu queria resolver 2 exercícios com vocês. Não sei se eu vou conseguir. Vou colocar aqui, exemplo 1, tá? Vou ir falando, porque esse aqui vocês não têm aí, tá? Mas é assim, ó. Qual é a pressão e a força em kgf? Qual é a pressão e a força em kgf exercida pelo óleo contido em um tanque cilíndrico? Ponto de interrogação. O diâmetro do tanque é de 5 metros. É um tanque bem grandão. O óleo está a 1,5 metros de altura. Esse é o H, né? A quantidade de óleo que tem dentro do tanque. 1,5 metro. E a massa específica, ó, o ρ. ρ do óleo é
800 quilogramas por metro cúbico. Essa é a massa específica do óleo, né? Me digam quando está ok para mim ir para a próxima folhinha. Ok. Então, olha só, o exercício, né, esse exemplo, eles são 2 problemas que a gente tem que resolver, né? Pergunta primeiro, qual é a pressão? Opa! Qual é a pressão como é um tanque, olha, é um tanque, né, cilíndrico, que tem óleo. Ó, tem uma altura, né, de 1,5 metros de óleo, tá? 1,5 metros. Eu quero saber a pressão. Bom, então a pressão, quero saber a pressão. A pressão será a pressão hidrostática, né? Olha, é a pressão que esse óleo está exercendo aqui nessa base, aqui no fundo do tanque. Isso é importante, porque para a gente poder dimensionar um cordão de solda para esse tanque, né? Como é que se ele está bem dimensionado, se ele vai suportar aquela pressão, tá? Então, isso é bem importante. Pressão é ρGH. Isso aqui é a pressão hidrostática. Pressão. O ρ do óleo era dado lá, né? 800 quilogramas por metro cúbico. O G, aceleração da gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado. E o H, 1,5 metros, tá? Aí aqui tem algo bem importante. Prestem atenção. Isso aqui é pressão. Sempre quando eu for trabalhar com pressão, eu tenho que entrar com ρ em quilograma por metro cúbico. Se tiver em grama por centímetro cúbico, tem que converter. Tem que multiplicar por 1000, tá? Aceleração da gravidade em metro por segundo ao quadrado. E a altura aqui, olha, em metros. Não pode ser milímetro, não pode ser centímetros, tem que ser em metro. Sempre a gente tem que entrar com essas unidades. Por quê? Porque a nossa pressão aqui, ó, ela vai ficar em Pascal. Então, como é que fica Pascal? Lá na semana passada, eu coloquei para vocês que 1 Newton era igual a 1 kgf metro. Metro. Desculpa, que está errado. kgf metro por segundo ao quadrado, tá? Desconsiderem aqui. 1 Newton é 1 quilograma metro por segundo ao quadrado. Tudo isso aqui. Isso aqui veio lá da massa vezes aceleração. Deem uma olhada na aula anterior, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, essa caneta aqui não dá mais. Se eu pegar quilograma metro por segundo ao quadrado, ó, se eu pegar isso aqui tudo é 1 Newton. Quilograma metro por segundo ao quadrado. Esse metro cúbico eu vou cortar com esse metro. Então, aqui, ó, se eu cortei, tá dividindo, né? Aqui vai ficar metro ao quadrado.
Então, deixa eu fazer aqui de outra cor. Vou fazer 800. Alguém está com calculadora aí à mão? Deixa que eu faço aqui, ó. 800 vezes 9,81 vezes 1,5. 11.772. Isso. Ó, esse ponto aqui, ó, esse ponto é do milhar, tá? Opa, deixa eu ver se... Tem um ponto que aparece na calculadora ali. Vocês não usam esse ponto aqui do milhar, isso aqui é sistema americano, tá? Então, vai dar 11.772. Ó, isso aqui é pressão. Então, a unidade que sai daí tem que ser unidade de pressão, não tem jeito. Ó, ficou Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado é a unidade de pressão? Sim. É o mesmo que Pascoal. Pascal, tá? Então, 11.772 pascals. Pascals, a gente fala, tá? Porque eu vi que alguns fizeram alguns exercícios ali do tubo em U, né? Que eu queria fazer depois com vocês até, que deixaram em milímetros aqui, eu acho, centímetros, eu não me lembro mais, tá? Tem que passar para metros, isso é importante. Isso na atividade 2, tá? Professora, dá licença. Pode falar. É isso que eu queria comentar é a questão 3, né, da atividade 2, né? Sim. Essa do tubo em U. Aham. Tinha que achar, no caso ele pede para achar a massa específica, né? Isso. Eu fiquei meio confuso na hora de converter, porque ele pede para achar a massa específica em quilograma metro cúbico, né? Uhum. E eu fiquei meio confuso na hora de converter, porque eu não conseguia achar em quilograma metro cúbico. Eu não sei se a senhora podia comentar alguma coisa sobre. Posso. Ele dá a massa específica da outra substância, não dá? Isso. Em quilograma por metro cúbico. Isso. Tá. Eu já falo sobre esse exercício, só vamos terminar aqui, Tá, Ana? ok. E aí eu já vou dar um exemplo para vocês de tubo em U. Tá. Bom, eu acho até que eu vou deixar para terminar esse exercício aqui na próxima aula, tá? Para não atrapalhar vocês. Vocês têm aula depois de fundamentos de eletromagnetismo? Ou tem ou não tem? Sim. Não, mas tem uma aula de Tem uma aula de reforço hoje. E é logo agora? Sim, é logo após a sua aula. Tá, então eu vou deixar esse aqui. Nathaniel, desliga aí para mim, por favor. Aí, obrigada. Eu vou deixar esse aqui para a próxima aula, mas tentem fazer a força, ó. Porque agora o que vocês têm que fazer? Tentem fazer, tá? Depois aí na aula que vem, vocês têm que calcular a área. É dado o diâmetro, não é? Então tem que calcular a área e R ao quadrado. Vocês têm a pressão, vocês vão calcular a área, né? Então a força vai ser o quê? A pressão que vocês calcularam lá em cima vezes a área. Tentem fazer, mas eu vou deixar isso aqui para a próxima aula, vou explicar o tubinho, tá? Me deem um ok quando estiver ok. Até porque eu tenho que conversar ainda com quem não me entregou os exercícios, então eu ainda tenho que resolver esse problema, não quero tirar o horário da aula do outro professor. Posso tirar? Pode trocar, professor. Tá. Exemplo 2. Eu vou voltar depois com mais explicações sobre tubo em U, tá? Por que ele, aonde ele é usado, por que ele é importante.
Mas hoje eu só queria explicar a matemática aqui mesmo, porque vocês têm um exercício lá que é bem parecido, que eu já corrigi de alguns, e vi que alguns ficaram com dúvida. Tá? Eu vou fazer um outro exemplo aqui, não é igual aquele, mas vai tirar dúvida de vocês. Então, assim, ó, o Tubing-U, né, ele é um tipo, ele é um manômetro, né, ele é um manômetro, ele é normalmente de vidro, então ele não mede grandes pressões, e ele sempre tem dentro dele duas substâncias que não se misturam, tá? Tipo, água e óleo, água e mercúrio, tá? Duas substâncias que não conseguem se misturar. Aqui nessa cor, eu tenho uma substância que eu chamei de substância B, tá? E tem uma altura que eu vou chamar de HB. E aí, olhem para cá um pouquinho agora, olha só. Aonde acontece aqui a superfície, né, dessa substância que está em laranja, se encontrar com a substância que está na cor vinho, eu vou passar uma linha, tá? Vou passar uma linha. E aí eu vou determinar aqui uma altura, que eu vou chamar de altura A, que a substância em laranja é a substância A. Vocês devem ter visto a videoaula lá do professor Thierry, né? Então tem um princípio lá, que é um princípio bastante importante, que é o teorema de Stevin, né? E esse princípio, ele fala que quando um líquido está estático, está parado, em equilíbrio, se eu considerar dois pontos no mesmo nível, isso é mais ou menos a mangueira de nível do pedreiro, né? Aqueles dois pontos têm a mesma pressão, tá? Então, o interior do mesmo líquido com a mesma massa específica, em equilíbrio, paradinho, os dois pontos que estão no mesmo nível têm a mesma pressão. Então, imagine que isso aqui é a mangueira lá, né? Então, eu tenho um ponto aqui e um ponto aqui. Esses dois pontos estão no mesmo nível. Eu posso chamar esse ponto de X e esse ponto de Y. Esses dois pontos estão no mesmo nível e têm a mesma pressão. Isso é o teorema de Stevin, que está lá, ou Stevin, né? Está lá na aula do professor Thierry, na videoaula. Esse ponto X aqui, olha só, olhem para cá um pouquinho. Esse ponto X, ele está na interface, ele é do líquido laranja, mas ele está encostando lá naquele outro líquido. E ele está no mesmo nível desse outro ponto imaginário, né? Não existe um ponto lá no meio do líquido, tem ponto imaginário. E aí esse teorema diz o seguinte, ó, que a pressão no ponto X é igual à pressão no ponto Y. E essa definição desse teorema é extremamente importante para a gente poder resolver os problemas, né, de Tubing-U. Bom, que pressão é essa? É a pressão hidrostática no ponto X. Então, quem vai ser a pressão hidrostática no ponto X? Olha só, vai ser o ρ do fluido B, o ρ é a massa específica do fluido B, vezes G, vezes a altura B, né? ρGH, lembram? Pressão hidrostática. Quem vai ser a pressão hidrostática no ponto Y? O ρ do fluido A, vezes G, vezes a altura A. Bom, agora a gente estabeleceu aqui uma relação entre os dois pontos, ó.
Vamos fazer parecido, Anderson. Acho que foi o Anderson que perguntou. Com o exercício que está lá, né, na atividade 2. Vamos considerar que, vamos colocar aqui no nosso exemplo, ó, que a altura A é 40 centímetros. Vamos considerar que a altura B é... Olha, minhas canetas estão todas acabando. A altura B é 70 centímetros. Que hora é essa? Vamos ver essa aqui. Ó, o Rho, a massa específica da substância A, é 1.575 quilogramas por metro cúbico. Tá? Isso aqui tudo é dado, tá? São dados. Dados do exercício. O que eu quero saber? Eu quero saber a massa específica da substância B. Era por aí a dúvida, né, Anderson? Isso, professora. Beleza. Gente, não esqueçam de colocar o nome lá no chat, tá? É a chamada. Então, eu quero saber essa massa específica. Então, eu vou dizer que a massa específica B é igual a massa específica A vezes G vezes HA. Olha aqui, ó, de novo, né, para a gente conseguir lembrar. Quem já escreveu o nome não precisa escrever de novo, tá? Só quem esqueceu de colocar o nomezinho lá. Ó, GHB, tá? Tá multiplicando. Vai passar para o outro lado? Dividindo. G vezes HB. Érico, o que eu faço com esses dois Gs aí? Corta. Corta, né? Eles são iguais. Perfeito, Paulo. Então, a massa específica B vai ser... Agora eu vou colocar os valores, ó. Massa específica de A, 1.575 quilogramas por metro cúbico, vezes... olha só. Eu tenho... Até aqui eu poderia cortar, mas eu tenho aqui, ó, 40 centímetros, 70 centímetros. O que eu tenho que fazer com isso aqui mesmo, Emerson? Converter para metro. Exatamente. Vai ficar quanto? Perfeito, Paulo. Aula passada. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. 0,4. Perfeito. Ó, 40 centímetros vai ficar... Sim. 0,4 metros. E 0,7 metros. Aqui poderia cortar, né? Mas tudo bem, vamos deixar assim. Acertei. Corta aqui. Vamos fazer essa conta. Não aparece direitinho para vocês aí, aqui. 900? Anderson, só para tirar tua dúvida, olha aqui, ó. Como eu cortei os metros aqui, olha, quem sobrou? Tá? Eu até deixei com a unidade exatamente para mostrar para vocês. Sobra a unidade de massa específica, que é quilograma por metro cúbico, tá? Quilograma por metro cúbico. Quando a gente tem grama por centímetro cúbico, que acontece em outros exercícios, tá? E a gente quer passar para quilograma
por metro cúbico, primeiro eu precisaria passar de grama para quilograma, que é dividir por 1000, né? E de centímetro cúbico para metro cúbico. Mas fazendo todas essas conversões, isso aqui é a mesma coisa que multiplicar por 1000, tá? Só para facilitar a vida de vocês. E o contrário também, quando eu quero passar de quilograma metro cúbico para grama por centímetro cúbico, eu tenho que fazer o quê? Dividir por 1000, tá? Pessoal, alguma dúvida aqui nesse exercício? Tem um bem parecido lá. Até o exercício que eu ia fazer com vocês era diferente, mas eu resolvi fazer um bem parecido para não ficar dúvidas. Agora me acertei, professora. Alguém com dúvidas? Posso interromper aqui a folhinha? Pode, pode. Tá. Então, assim, eu não consegui explicar o tubo em U como eu gostaria, tá? Mas não tem problema. Semana que vem eu retomo e aí a gente vai ver ali alguns exemplos, tal, porque eu sempre gosto de fazer um cálculo, mas explicar onde que ele pode ser usado. Por que que é importante estar fazendo aquele cálculo, tá? Então, eu prometo que na próxima aula eu retomo ali para que fique mais tranquilo. Bom, eu vou interromper a gravação, né? Para que a gente possa agora conversar sobre os nossos... sobre o Moodle ali, né? Alguém que esteja com algum problema. Vou interromper aqui, ok? Depois eu passo a aula síncrona para vocês lá.